e paz. Amém? Vamos tomar seu assento, por gentileza. Eu acho que a maioria daqui, o pessoal já me conhece. Quando eu estava chegando aqui na igreja, a irmã virou para o pastor e falou assim: pastor, o nome do pastor Paulo já está no rol de membros da nossa igreja, então já faz parte da casa, né? Glória a Deus. Uma alegria no meu coração ter o privilégio, a oportunidade de falar a todos vocês acerca desse conhecimento da doutrina do Espírito Santo, a sua essência e a sua obra. Domingo passado, para você que não esteve aqui, nós falamos sobre a obra do Espírito Santo que cria esse novo povo de Deus que está sendo formado para ser como Cristo na face da terra. O Espírito Santo cria esse povo, dando vida a ele, regenerando, fazendo com que eles nasçam de uma semente imperecível. O Espírito Santo não só regenera pessoas e os dá vida, o Espírito Santo, ele habita e sela essas pessoas, né, para uma viva esperança. E hoje nós vamos falar sobre a vida no Espírito. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 1, verso 8. É um texto bastante conhecido de todos nós. Atos capítulo 1, verso de número 8. Amém? Atos capítulo 1, verso 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém, meus irmãos? Esse é o texto que eu quero trabalhar aqui nessa manhã, juntamente com vocês. Então preste atenção, porque eu quero retomar alguns raciocínios aqui de domingo passado, para que você possa entender a proposta do que será dito aqui. Nós vimos no domingo passado, como eu mencionei de uma forma muito breve aqui no início, a doutrina do Espírito Santo dentro de uma perspectiva do reino de Deus. A igreja é um povo que está sendo criado, que está sendo formado a partir de Cristo. Nós vimos isso em Efésios capítulo 2. Dos dois povos, judeus e gentios, ele está criando um novo povo. E desse novo povo, um novo tipo de homem. A palavra homem ali significa humanidade, ou seja, um novo tipo de pessoa, um novo tipo de ser humano. E esse ser humano é a partir de Cristo, tem um modelo a partir de Cristo. E então, a partir desse raciocínio, qual que é a obra do Espírito Santo? Nós vimos, o Espírito Santo é ele que nos insere para fazer parte desse povo. Jesus, nós vimos lá no Evangelho de João, capítulo de número 3, no diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus falou assim: olha, quem não nascer de novo não pode entrar ou ver o reino de Deus, porque necessário vos é nascer de novo. Não nascer da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da água e do Espírito. Então, o novo nascimento, a regeneração, nós vimos aqui domingo passado, é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Ele é o Espírito de vida. Quando nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, Cristo, através da sua obra, nos deu vida juntamente com Ele. É o Espírito Santo, meus irmãos, que aplica essa obra de Cristo nas nossas vidas e nos ressuscita, nos regenera, nos faz nascer de novo, para sermos esse novo tipo de ser humano que está sendo formado a partir de Cristo. Como vimos aqui, nós não nascemos de uma semente perecível, mas de uma semente imperecível. Esse novo nascimento não é algo que nós vamos perder, é uma obra contínua do Espírito Santo
Santo em nossas vidas. E qual que é a garantia de que esse novo nascimento, essa semente que me fez nascer de novo é imperecível? O fato do Espírito Santo habitar em nós, nos selar, é a prova, é a garantia de que verdadeiramente nós nascemos de novo e pertencemos agora a Deus como o seu povo, ovelha do seu pasto, como do seu pastoreio. Então eu disse que domingo passado que a igreja agora ela se torna o quê? Embaixadora do reino de Deus sobre a face da terra. A igreja agora ela precisa representar o reino de Deus. Agora que você nasce de novo pelo Espírito Santo, ele habita em você, te céu, você passa a fazer parte do reino, você se torna um cidadão do céu que vive aqui na face da terra. Foi em síntese isso que nós abordamos no domingo passado. E eu quero continuar desse ponto, o raciocínio aqui. Essa igreja que hoje representa o reino de Deus, esse povo que sou eu, que é você, meus irmãos, que é um novo tipo de ser humano, caminha na terra sobre duas perspectivas. A primeira é sobre um grande mandamento, e a segunda é sobre uma grande comissão. Então eu, como representante do reino de Deus, como cidadão do céu, como um novo tipo de ser humano, certo? Que está sendo formado a partir de Cristo, eu tenho um grande mandamento e tenho uma grande comissão. Hoje eu quero falar desse grande mandamento. Sabe por quê? Porque esse grande mandamento ele tem a ver com a forma com que eu vivo aqui na face da terra. Isso é o que nós chamamos de quê? Testemunho, certo? A forma como eu vivo, a forma como eu testemunho tem a ver com aquilo que eu fui chamado para ser. Agora, a grande comissão tem a ver com aquilo que eu fui chamado para fazer. Isso ficou claro, meus irmãos? Então a igreja de Cristo tem, primeiro, um grande mandamento que tem a ver com o modo que eu vivo e devo viver, sendo esse novo tipo de ser humano. O grande mandamento tem a ver com aquilo que eu faço para o reino de Deus aqui na face da terra. E Lucas, aqui em Atos, ele escreve de uma forma muito clara para a gente: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e ser-me-eis testemunhas. Nós só conseguimos viver, testemunhar aquilo que nós fomos chamados para viver e testemunhar sobre o poder do Espírito Santo. Pastor, que grande mandamento é esse? Abra sua Bíblia comigo, Mateus 22, do verso 37 ao verso de número 40. Mateus 22, do verso 37 ao verso 40. O texto nos diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Queridos, a igreja de Deus que caminha sobre a face da terra tem apenas uma única norma, uma única exigência: amar a Deus e amar ao seu próximo. O amor não é uma opção para quem nasceu de novo. O amor é um mandamento, é um estilo de vida que eu devo assumir como modelo de um novo tipo de ser humano
partir de Jesus Cristo. E esse amor ao próximo e amor a Deus, né, o amor a Deus e amor ao próximo, não deve ser algo praticado por mim, vivido por mim, como cidadão do céu, de uma forma parcial. Porque nesse texto nós vamos ver alguns superlativos. O texto vai nos ensinar que esse amor a Deus deve ser com todo o nosso coração. Superlativo, todo o coração. Deve ser com outro superlativo, toda a nossa alma. Deve ser com outro superlativo, todo nosso entendimento. O amor como estilo de vida não é para ser vivido parcialmente, mas plenamente por aqueles que verdadeiramente nasceram de novo e são habitados pelo Espírito Santo de Deus. Deus não te quer pela metade. Deus não te quer parcialmente como filho dele. Deus te quer por inteiro. Você precisa se entregar totalmente a Deus. Tudo que você é, tudo que você tem, precisa ser entregue ao serviço do reino de Deus. É assim que nós amamos a Deus de forma integral. E de uma forma integral, nós amamos também o nosso próximo, porque o texto diz, semelhante a este mandamento de amar a Deus, nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. O que eu quero que você entenda, querido, é que a palavra de Deus é muito clara sobre aquilo que diz respeito ao modo como eu tenho que viver como igreja na face da terra, o modo como eu devo representar o reino de Deus na face da terra, sendo um seguidor de Jesus e modelo de um novo tipo de ser humano que está sendo formado a partir dele. A palavra de Deus, ela nos diz, abra comigo, no Evangelho de João, capítulo 13, verso de número 34. Jesus, ele vai falar para os seus discípulos. Ele vai falar para os seus discípulos. Evangelho de João, capítulo 13, 34. Jesus vai falar para os seus discípulos a seguinte coisa: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Amar a Deus e ao próximo, querido, é um mandamento para o povo de Deus, e Jesus deixa isso muito claro. Se você for comigo em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 23, você vai ver, ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do Filho de Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Então amar não é opção para mim, amar não é opção para você como povo de Deus que caminha na terra. Amar é o maior de todos os mandamentos para esse novo tipo de ser humano que está sendo formado a partir de Cristo, que representa o reino de Deus, que antecipa aquilo que será no novo céu e na nova terra, a eternidade com Deus, porque é para isso que nós fomos chamados. O amor, querido, deve ser o estilo de vida de todos nós, porque é impossível crer em um Deus que é amor e que por amor enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, não fazer da nossa vida, depois de entender isso, uma resposta de amor a esse Deus que expressa esse amor a mim e a você de uma forma tão grandiosa, dando o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Então o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: pastor, agora eu sei, eu preciso amar, preciso assumir o amor como estilo de vida. Esse amor tem que ser o quê? Integral, não pode ser parcial. Eu preciso assumir o amor integralmente como estilo de vida. Mas a pergunta que eu faço aqui para te confrontar nessa manhã é: como nós devemos amar? Como nós devemos amar? É a pergunta. E aí eu quero te conduzir a alguns textos aqui nessa manhã, né? Eu quero te conduzir por que nós devemos amar, queridos. Na verdade, por que nós devemos amar antes de como amar. Perdão, eu inverti. Então vamos lá. Por que
nós devemos amar? Abra comigo. Primeira Epístola de João, capítulo 4, verso 20 ao 21. Por que eu devo amar? O texto diz assim, primeira Epístola de João, capítulo 4, verso 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus também ame o seu irmão. Por que eu devo amar, meus irmãos? João responde: porque amar é uma demonstração de que verdadeiramente eu amo a Deus. Eu só demonstro o meu amor integral a Deus quando eu pratico esse amor ao meu próximo. Aquele que não consegue amar o seu irmão e diz que ama a Deus, não sou eu, é a Bíblia que diz, é mentiroso. Porque se você não consegue amar a quem você vê, como você vai amar a Deus a quem você não vê? E o raciocínio continua. Por que eu devo amar? Primeiro, para demonstrar o meu amor a Deus. Segundo, aí na própria Epístola de João, capítulo 3, verso 14. Olha o que João diz. Primeira Epístola de João 3, 14. Olha o que ele diz. Nós sabemos, olha o que João diz. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por que nós passamos da morte para a vida? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece morto. Nós devemos amar, meus irmãos. Primeiro, porque é assim que nós demonstramos nosso amor a Deus. Segundo, porque se você não ama o seu irmão, você está demonstrando que você não nasceu de novo. Você está demonstrando que ainda você está morto nos seus delitos e nos seus pecados, vivendo uma vida da carne. Você está aqui vivendo uma ilusão. Não sou eu, é a palavra de Deus que diz: passamos da vida para a morte. Por quê? Porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama é porque ainda está morto. Por isso nós devemos amar, porque amar é uma demonstração de que verdadeiramente eu fui e estou sendo salvo. Terceiro, porque eu devo amar. Evangelho de João, capítulo 13, verso 35. João diz: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Por que devemos amar? Primeiro, porque é uma demonstração de amor a Deus. Segundo, porque é uma prova irrefutável de que verdadeiramente eu nasci de novo e sou salvo. Terceiro, porque é assim que o mundo vai conhecer Cristo. O mundo não vai conhecer Cristo, querido, na sua vida pela Bíblia grande que você porta, pelo terno bonito que você veste, pelo vestido longo que você usa, pelo coque no seu cabelo. O mundo não vai conhecer Cristo com grandes templos confortáveis. Não, o mundo conhece Cristo quando nós praticamos esse amor ao próximo. É assim que nós tornamos Cristo conhecido ao mundo. Quando nós amamos uns aos outros, o mundo vai conhecer que nós somos seguidores, discípulos de Cristo, modelo de um novo tipo de ser humano que está sendo formado a partir dele. Nós devemos amar, querido, porque o escritor aos Hebreus, ele vai nos dizer no capítulo 6, do verso 11 ao verso 12, dizendo: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para com a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes,
mas imitadores daquele que, pela fé e pela longanimidade, herdam a promessa. O que o escritor aos Hebreus aqui neste contexto está querendo dizer é que amar, querido, é um ensaio para a eternidade. Amar é um ensaio para a eternidade. Então preste atenção. O grande mandamento da igreja, que tem a ver com aquilo que a igreja, o modo que a igreja deve viver, é um só: amar a Deus e ao próximo. Esse amor deve ser integral e não parcial. Deus te quer por inteiro, não pela metade. É tudo que você é, tudo que você tem. É o seu melhor, é o seu 101% para Deus. É o seu 101% para o próximo. E por que eu devo fazer isso, pastor? Porque assim você vai estar demonstrando que verdadeiramente ama a Deus. Assim você vai estar demonstrando que é salvo de verdade. Assim você vai estar dando testemunho para o mundo conhecer Cristo através da sua vida. E você vai estar ensaiando para viver a eternidade com Deus e com o seu irmão. É por isso que nós devemos amar. É por isso que nós devemos assumir o amor como estilo de vida. Mas aí, meu irmão, vem a pergunta: como eu devo amar, pastor? Como eu devo expressar esse amor ao próximo? Como uma expressão, como uma prova do meu amor a Deus? Como uma prova de que verdadeiramente eu nasci de novo e o Espírito Santo está na minha vida? Para mostrar Cristo para o mundo, pastor, como que eu devo amar? Como que eu devo praticar esse ensaio para a eternidade? A palavra de Deus nos diz, querido, 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 11. Verso 11, olha o que João vai dizer: amado, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Deus nos amou de tal que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como eu devo amar? Eu devo amar de tal maneira como Deus me amou. Eu devo renunciar aquilo que eu tenho de mais importante. Se for preciso, devo abrir mão do meu tempo, do meu trabalho, do meu recurso, do meu dinheiro e até da minha vida em prol do reino de Deus. Eu vou fazer isso. Mas para que você entenda isso de uma forma melhor, a própria epístola de João, no capítulo 3, do 16 ao 18, nos dá um esclarecimento sobre isso, dizendo assim, primeira epístola de João 3, 16 ao 18: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Como que eu devo dar a minha vida pelos irmãos? Verso 17: ora, aquele que possuir recursos nesse mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. É assim que nós devemos amar, imitando o amor de Cristo, que deu e entregou a sua vida por nós. É lógico que eu não vou morrer pelo meu irmão, eu não vou me sacrificar pelo que isso Cristo já fez na cruz. Mas o texto é claro, essa entrega aqui, ela é muito clara no texto. É um modo de se colocar
próximo, para fazer o bem. E aí, querido, a Bíblia, em o Novo Testamento, de uma forma mais específica, ela vai nos ensinar algo que se chama mutualidade cristã. O que é a mutualidade cristã, pastor? A mutualidade cristã, querido, é uma troca, é uma reciprocidade. Eu faço, você faz. Eu deixo de fazer, você deixa de fazer. A mutualidade cristã, querido, ela se expressa em alguns textos com expressões uns aos outros. Esses mandamentos de mutualidade, querido, é a forma como eu e você deve expressar o nosso amor ao próximo como demonstração de amor a Deus. E aí eu quero fazer você ir alguns textos aqui nessa manhã, porque isso se faz necessário. Como eu devo amar ao próximo? Nesses mandamentos de mutualidade, existe uma divisão daquilo que eu tenho e devo fazer para o meu próximo e daquilo que eu não posso e não devo fazer para o meu próximo. Então, vamos começar. O que eu devo fazer ao meu próximo como uma expressão de amor a Ele, uma demonstração de amor a Deus, uma prova de que verdadeiramente eu sou salvo e para dar um testemunho para o mundo? Gálatas capítulo 5, verso 13 diz, 1 Pedro 4,10 também diz que nós devemos servir uns aos outros. Sirvam uns aos outros. Eu posso fazer isso? Eu posso servir o próximo? Isso é uma expressão de amor ao próximo. Quando eu sirvo o meu irmão, quando eu sirvo a minha irmã, quando eu coloco esse mandamento de mutualidade em prática, eu estou demonstrando meu amor, demonstrando que verdadeiramente eu sou uma nova, dando testemunho para o mundo conhecer Cristo. Mas como eu disse, é um mandamento de mutualidade que deve ser uma reciprocidade. Eu sirvo, mas eu também preciso ser servido. Porque existem pessoas que querem ser servidas, mas não servem. E você precisa entender que é uma troca. Eu sirvo, você me serve. E assim nós servimos uns aos outros. 1 Coríntios 12, 24 ao 25 diz, Paulo ele exorta a igreja de Coríntios: tenham igual cuidado uns dos outros. Ou em algumas traduções, cuidem uns dos outros. Então primeiro eu devo o quê? Servir o meu irmão. Isso eu posso fazer. O que mais? Eu posso e devo o quê? Cuidar do meu irmão. Eu preciso cuidar. Você precisa cuidar. Você precisa de cuidado. Porque não é só cuidar, nós também precisamos de ser cuidados. O pastor cuida, mas ele também precisa ser cuidado. Você cuida, mas você também precisa ser cuidado. A Bíblia continua dizendo em Efésios 5, 21, sujeitem-se uns aos outros. Tem gente que não sabe se sujeitar ao outro. Tudo é a opinião dele que deve prevalecer, tudo é o jeito dele que deve ser feito, é a forma dele que é melhor, tem que ser feito dessa forma. Não sabe se sujeitar, não sabe olhar para o próximo e entender e ver ele como se ele fosse superior ao outro. Nós precisamos, isso é um mandamento, meus irmãos. Sujeitai-vos uns aos outros. Eu sujeito, mas também você precisa se sujeitar. E a Bíblia continua, Efésios 4:2. Eu não estou lendo os textos, tá, gente? Eu só estou pegando, dando a referência e falando para a gente ganhar tempo. Mas Efésios 4:2 diz:
Suportem uns aos outros. Suporta seu irmão, meu irmão. Porque você também tem muitas mazelas que nós temos que suportar. Suportai-vos uns aos outros. Faça de tudo para suportar os defeitos dos outros, porque você também tem muitos defeitos e às vezes você não consegue ser do jeito que você quer. E como que você quer cobrar a perfeição do outro se você não consegue aperfeiçoar as suas próprias imperfeições? Meu Deus! Suportem uns aos outros. Suportar é uma expressão de amor. A Bíblia diz em Gálatas 6, verso 2: levem os fardos uns aos outros. Há pessoas dentro da igreja sofrendo, padecendo, estão passando dificuldade. Às vezes não física, não material, mas também psicológica, emocional. Pessoas que carregam fardos. Sabe o que nós precisamos fazer? Chegar perto desse irmão e falar assim: divide esse fardo comigo. Deixa eu te ajudar a carregar esse fardo, meu irmão. O que você está precisando? Eu vou te servir. O que você está precisando? Eu vou cuidar de você. Leve os fardos uns dos outros. Isso é expressão de amor. Isso é mandamento de mutualidade. Eu preciso ajudar a carregar meu irmão, a carregar o fardo, mas na hora que eu precisar que o meu fardo seja carregado, você também precisa me ajudar. Sabe qual que é a realidade, meus irmãos? É que tudo isso aqui é muito bom para que as pessoas façam a nós. Nós queremos ser servidos, cuidados, nós queremos que elas nos suportem, mas nós não entendemos aquilo que Jesus diz para os seus discípulos: aquilo que vocês querem que os outros nos façam, façam você primeiro. E a Bíblia nos continua, Romanos 16, 1 Coríntios 16, 20: saúdem uns aos outros. A Bíblia diz, junto com esse mandamento de saudar uns aos outros, 1 Pedro 4, 9: sejam hospitaleiros. Então aprendam a recepcionar as pessoas aqui, aprendam a saudar as pessoas aqui. A Bíblia diz, queridos, em Efésios 4:35: sejam bondosos uns para com os outros. Praticar a bondade, querido, é um mandamento de mutualidade, como uma expressão do amor. E a Bíblia continua dizendo, Tiago capítulo 5:16: orem uns pelos outros. Orem uns pelos outros. A Bíblia continua dizendo, meu irmão, Efésios 4:31 e 32, e isso aqui é difícil: perdoem uns aos outros. Perdoar é expressão de amor, é expressão de quem ama. É para te lembrar que quando você era pecador, miserável, cheio de pecado, moribundo, Cristo te perdoou como você era. Aquele que não perdoa seu irmão está desautorizado no mundo espiritual a orar o Pai Nosso: Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões, como eu tenho perdoado os meus irmãos. Como que você quer pedir o perdão de Deus se você não sabe perdoar? A Bíblia continua, Colossenses 3:16: ensinem uns aos outros. A Bíblia continua, Hebreus 3, verso 12 ao 13: encorajem uns aos outros. Sabe aquele irmão que está triste, abatido, baixo diante da dificuldade? Não é você chegar com uma palavra de desânimo para ele, não. É você chegar com uma palavra de vitória: vamos lá, meu irmão, levanta essa cabeça, eu vou te ajudar, eu vou cuidar, vou compartilhar esse fardo. Vamos, encoraja o seu irmão na fé. Pastor, eu estou fraco. Vamos lá, meu irmão, se erga. Não é você ajudar o seu próximo, é você dar um braço para ele, se levanta a cabeça e vamos continuar comigo. Encorajem uns aos outros. A Bíblia diz
Romanos 15, 14, também Colossenses 3,16, que nós devemos aconselhar uns aos outros. Tiago 5,16, que a gente deve confessar os nossos pecados uns para os outros. Mas toma cuidado com quem você confessa, porque tem uns aí que tem a língua grande, né? Então, toma muito cuidado, mas faz parte confessar os pecados. Faz parte, nós seres humanos precisamos. Então, meu irmão, preste atenção. Tudo isso aqui que eu disse e que está na Bíblia, olha lá, vou repetir: sirvam uns aos outros, cuidem uns dos outros, sujeitem uns aos outros, suportem uns aos outros, levem os fardos uns dos outros, olha lá, saudem uns aos outros, sejam hospitaleiros uns com os outros, sejam bondosos uns com os outros, orem uns pelos outros, perdoem uns aos outros, edifiquem uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem uns aos outros, confessem os pecados uns para os outros. Tudo isso são mandamentos de mutualidade que expressa a forma como eu devo amar o meu próximo. Como eu devo amar o meu próximo? Está aqui, ó. Tudo isso aqui eu tenho que fazer como expressão de amor. Agora, existe o outro lado da mutualidade, que é o mais pesado. É aquilo que eu não posso fazer ao meu próximo como demonstração de amor a ele e a Deus. E aí Gálatas 5,26 está lá: não tenha inveja uns dos outros. Não tenha inveja uns dos outros. Você não pode ter inveja do seu irmão. Inveja não é uma expressão de amor. Gálatas, ainda em Gálatas 5,26 você vai ver: não provoquem uns aos outros. Tem gente que gosta de provocar a ira do outro, não é mesmo? Daquela famosa cutucadinha, né? Aquela indireta. Meu irmão, não tenham inveja uns dos outros e não provoquem uns aos outros. A Bíblia diz, Mateus 7,1: não julguem uns aos outros, ou deixem de julgar uns aos outros. Você não foi chamado para ser juiz sobre a face da terra. Para de julgar o seu irmão. Na hora que seu irmão cair, na hora que ele falhar, na hora que ele fracassar, volta aqui naqueles mandamentos de mutualidade, dá uma palavra de encorajamento, ajuda ele a levar esse fardo, a ele melhorar, ensina ele, aconselha ele. Ah, não julga ele não. Não julga ele não. A Bíblia diz que a gente não pode julgar uns aos outros. A Bíblia continua nos dizendo, queridos, não se queixem uns dos outros. Tiago 5, verso 9. O que mais tem dentro da igreja é a pessoa que se queixa uns dos outros. Conhece fulano? Fulano para mim, não sei não, viu? É a queixa. Você não foi chamado para ficar queixando do seu irmão. Tiago 4,11. Esse aqui dói. Não falem mal uns dos outros. Não é só queixar do seu irmão, não. Você não pode falar mal dele, não, querido. Você não pode falar. Não é só queixar. Ó, pastor, fulano não veio oração, é líder. Você está queixando. Aí na hora que você já passa assim, fulano não vem na oração não, pastor, é líder. Se eu preciso fazer uma coisa, porque fulano para mim está fazendo outras coisas aí. Você já está julgando, você já está falando mal. Você não foi chamado para fazer isso. Glória a Deus. Olha, esse aqui também é terrível para os motoristas de trânsito, viu? E para as mulheres. Gálatas 5, verso 14, verso 15 diz assim: não mordam que devorem uns aos outros. Sabe o que é morder e devorar aqui? Trocar palavras ofensivas. É aquela famosa discussão. Na hora que você é trancado no trânsito, você fala: ô filho! Devorar o seu irmão e morder ele. É aquela famosa discussão acalorada que
Isso aqui é o Evangelho de Deus, querido. Isso aqui é o Evangelho do Reino de Deus. É isso aqui que é o Evangelho. O resto você pode chamar de qualquer outra coisa que você quiser. Se você vive isso aqui que eu falei, você está vivendo o verdadeiro Evangelho. Agora, se você faz uma introspecção, se você faz uma análise de tudo isso que eu falei, olha para dentro de você e fala assim: pastor, tem muita coisa aí que eu preciso melhorar. Então melhora, meu filho, porque isso aqui é o Evangelho puro e simples que Jesus nos entregou para viver. E agora, querido, preste atenção no que eu vou dizer. É difícil fazer tudo isso aqui com o próximo? Sim ou não? É difícil? Cuidar, levar o fardo, suportar é difícil? Ensinar, encorajar é difícil? Às vezes ser hospitaleiro é difícil, orar por aquela pessoa que te fala, é difícil, meu irmão. É difícil deixar de fazer isso aqui, de não ter inveja, de provocar, de não julgar. É difícil, meu irmão. Eu sei que é difícil. Eu sou ser humano também, mas não é impossível. Sabe por que não é impossível? Porque existe um poder da parte de Deus que está em você, que te capacita a viver tudo isso aqui. E esse poder se chama poder do Espírito Santo de Deus, que te torna testemunha dele sobre a face da terra. Aleluia! E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis testemunhas. Deixa eu te falar, querido, o amor só pode ser vivido e expressado em forma de mutualidade, como nós vimos aqui, sobre o poder do Espírito Santo de Deus. É só sobre o poder do Espírito Santo de Deus que nos tornamos testemunhas de Jesus Cristo sobre a face da terra. Quem tem o Espírito Santo, querido, quem tem o Espírito Santo ama, quem tem o Espírito Santo expressa esse amor em forma de mutualidade. Pastor, mas eu sou obrigado. Não, querido, você não é obrigado, mas se você não faz, você está demonstrando para mim que não tem o Espírito Santo na sua vida. E como nós já vimos aqui, se você não tem o Espírito Santo, querido, é porque ele não habita em você. Se ele não habita em você, é porque você não nasceu de novo de verdade. Você precisa se converter e aceitar ele verdadeiramente. Sabe por quê, querido? A palavra de Deus, ela diz: não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus diz. Que quando nós somos habitados pelo Espírito Santo, quando nós nascemos de novo e ele nos sela para vivermos essa vida em testemunho sobre a face da terra. Gálatas capítulo 5, querido, verso 22 em diante, vai dizer que esse Espírito que habita em nós vai produzir um fruto. O fruto é o resultado. O Espírito Santo vai produzir um fruto. Que fruto, pastor? O fruto do amor na sua vida. Deixa eu te ensinar, não são outros frutos. A palavra fruto, tanto no português quanto no grego, está no singular. É o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o amor, que tem gomos. Esses gomos são a bondade, a longanimidade, o domínio próprio, a benignidade, a paz, a temperança. Só quem tem o Espírito Santo consegue produzir esse fruto no seu coração. O fruto de amar, o fruto do amor. Quem não tem o Espírito Santo não consegue produzir esse fruto, porque esse fruto é obra dele na nossa vida. Esse fruto é obra dele na nossa vida, querido. Esse fruto é obra dele na nossa vida. Paulo, ele é muito claro. Ele é muito claro em relação a essa obra do Espírito Santo na nossa vida. É lógico, queridos, que eu quero que vocês entendam uma coisa. Não será do dia para a noite que você será capaz de cumprir todos esses mandamentos de mutualidade como expressão do amor. Isso é um processo na nossa vida. É um processo que nós chamamos de santificação, que é
servindo, sendo hospitaleiro com as pessoas, praticando esses mandamentos de mutualidade. Ninguém, querido, vai chegar à maturidade do dia para a noite. Por isso, nesse processo de santificação, nós estamos sendo aperfeiçoados à imagem de Cristo. Nós estamos sendo aperfeiçoados à imagem de Cristo. Todo cristão, querido, que nasceu verdadeiramente de novo e o Espírito Santo habita nele, ele tem que ter esse fruto, porque fruto é resultado. O resultado da habitação do Espírito Santo é o amor, expresso em forma de mutualidade. O apóstolo Paulo, querido, ele é muito claro nas suas palavras em Romanos 8, verso 9 ao verso 11. Abra para mim, Romanos capítulo 8. A partir do verso 9, olha o que o texto diz. Olha o que o apóstolo Paulo diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, se porém o Espírito está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Paulo é claro, querido. Ou você tem um Espírito e pertence a Deus e ele produz isso, esse fruto do amor e te capacita a viver esse evangelho, ou você não tem o Espírito de Deus e não é dele. Não tem meio termo, é Bíblia. Por isso que amar é uma demonstração de que verdadeiramente eu sou salvo. Quem não tem o Espírito de Deus não pode ser dele. Quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Sabe por quê? Porque quem tem o Espírito Santo, Paulo vai dizer aqui no mesmo texto, do verso 12 ao 17, que essa habitação do Espírito Santo vai produzir uma transformação radical na vida dessa pessoa. E essa transformação radical vai gerar nessa pessoa uma nova identidade. E essa nova identidade será marcada por um desejo de mortificar, de matar o desejo da carne todos os dias, para viver pelo Espírito de Deus. Aqui no capítulo 8, o apóstolo Paulo diz, verso 5: porque o que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas do Espírito, olha lá, mas aqueles que cogitam as coisas do Espírito, né? Mas os que se inclinam, mas os que se inclinam para o Espírito, as coisas do Espírito. Porque o pendor da carne é morte, mas o do Espírito é vida e paz. É difícil amar e expressar esse amor em forma de mutualidade, como nós vimos aqui, mas não é impossível. Se de fato nós nascemos de novo e fomos habitados pelo Espírito Santo, esse fruto tem que ser gerado dentro de nós, não em palavras, mas em atitudes, em atos. Sabe por quê? Porque a habitação do Espírito Santo é obra dele, produzir essa transformação radical em nossas vidas e levar naturalmente os nossos desejos para aquilo que Deus agrada. É naturalmente obra do Espírito Santo de Deus, querido, nos inclinar a nossa mente para cogitar, pensar quem
cogitando? Você anda cogitando as coisas deste mundo, as coisas da carne? Ou você cogita as coisas do alto? Ou você cogita as coisas do céu? Pensa nisso, porque a palavra de Deus, querido, ela é muito clara. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos viver esse fruto. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos ser imitadores de Cristo. Sem o Espírito Santo, querido, nós não conseguimos ser levados, guiados, inclinados a cumprir o Evangelho de Jesus Cristo e a viver como cidadão do céu aqui na face da terra. Porque isso é obra do Espírito Santo de Deus. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Só Ele pode produzir isso no nosso coração. E aí, querido, eu queria chamar a equipe de louvor aqui e queria que você ficasse de pé para me terminar com o último texto aqui nessa manhã. O último texto. Nesses 10 últimos minutos que eu tenho, 9 minutos aqui, eu queria chamar a equipe de louvor e queria te levar a um texto aqui e a conclusão de tudo que foi falado aqui nessa manhã. Preste atenção no que eu vou dizer. A igreja de Deus caminha sobre a face da terra como representante do reino de Deus, debaixo de um grande mandamento. Esse mandamento diz respeito à forma que eu devo viver como representante do reino. Esse mandamento é amar a Deus de uma forma integral e o próximo como assim? E a própria Bíblia, o próprio Evangelho de Jesus Cristo nos mostra, nos ensina como nós devemos amar. Devemos amar expressando tudo isso em forma de mutualidade naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu sei que é algo difícil, é algo que algumas pessoas vão demorar para fazer, mas algumas coisas mais, outras menos. Tem gente que demora para perdoar, tem gente que perdoa mais fácil, tem gente que não julga, mas tem gente que sempre julga. Então isso é um processo, e o que eu quero que você entenda é que isso é obra do Espírito Santo na sua vida. Se você tem o Espírito Santo, ele vai produzir esse fruto que é o amor, para te capacitar a viver esse grande mandamento de amar a Deus e ao próximo. Se isso é obra do Espírito Santo, pastor, que inclina a nossa mente para querer fazer as coisas de Deus. Se é obra do Espírito Santo, pastor, me guiar. Qual é a última orientação que eu tenho para você aqui nessa noite, nessa manhã, querido? A última orientação que eu tenho para você aqui nessa noite é a orientação de Paulo em Efésios capítulo 5, verso 8.